Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, e depois da intervenção do advogado de defesa do Sr. Ministro, do Governo, que foi o que parece que foi esta intervenção, eu tive aqui, durante esta audição toda, a ouvir uma inverdade, que é dizer que o país é centralizado. O país não é centralizado. Se fosse centralizado, nós estávamos a ter esta reunião em Vila de Rei. O país é litoralizado. No fundo, o país é como os rios, corre para o mar e está todo junto ao litoral. Enquanto nós não nos convencermos que esse é o problema do país, também não podemos combater esse problema. Também já foi aqui falado muito hoje das intempéries, dos incêndios e aquelas pessoas que respondem, ou aquela instituição que responde nas primeiras horas a estes problemas é os bombeiros. E no interior do país, as associações humanitárias, os bombeiros voluntários, são muitas vezes, estão no top 5 das maiores empresas, eu ponho empresas entre aspas, de cada território, às vezes são o segundo ou o terceiro. E estão claramente dependentes da boa vontade, e entenda-se boa vontade, também disponibilidade financeira, dos municípios em apoiá-los condignamente, seja a fazer quartéis, seja a dar mais condições, às vezes até estão dependentes da boa vontade de algumas empresas que hajam naquele território. A pergunta, Sr. Ministro, é muito concreta. Tendo a importância que têm os bombeiros para acudir às intempéries e aos fogos, se existe uma concertação a nível nacional de termos os corpos de bombeiros com as capacidades que são necessárias para responder aos problemas, tanto a nível salarial como a nível de edificado, como a nível de veículos. Se existe alguma concertação, ou se o Governo está à espera que seja cada município a vir pedir, desculpe-me a expressão, bolachinhas ao Governo para conseguir ter dinheiro para apoiar os corpos de bombeiros. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, cumprimentos outra vez. É com alguma perplexidade que vi o requerimento do Partido Socialista, porque foi o mesmo Partido Socialista que se vem agora queixar da falta de coesão territorial do ensino superior, ou das políticas para o ensino superior, que, por exemplo, em mais de 10 anos, perpetuou o subfinanciamento da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, que deu um prejuízo. A Universidade foi prejudicada em cerca de 50 milhões. É verdade também que já com o apoio do PS, do Chega, com o PS e com o PSD, agora que está na oposição, conseguimos estancar esse prejuízo, que é neste momento a Universidade já é financiada adequadamente, mas aqueles 50 milhões ficaram para trás. Este é um facto. Por isso é com alguma estranheza que vemos o PS agora vir aqui com o arauto de que são a favor da coesão no que diz respeito às instituições de ensino superior. Mas há aqui uma questão que estamos em desacordo com o Sr. Ministro, que é, se não é administrativamente ou com políticas ou que vamos conseguir, através do Governo, alterar o rumo que estamos a seguir, diga-me, Sr. Ministro, como é que é? Se é com publicidade, se é que a única maneira que o Governo tem é, efetivamente, administrativamente fazer alguma mudança. E é verdade que nós temos de dar total liberdade às instituições de ensino superior, mas elas, para terem total liberdade, a liberdade delas é do tamanho da carteira que elas têm. Se tiverem uma carteira e a capacidade de investirem, conseguem também, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de dar outras opções de escolha aos estudantes e captar mais estudantes para estas zonas de menos densidade populacional. E temos que ter em conta que são estas organizações, em muitos dos territórios, que são o principal motor da economia, ou um dos grandes motores da economia. E o Governo, com esta política de aumentar as vagas indiscriminadamente, consegue fazer o mal de dois mundos. Primeiro, aumenta a pressão imobiliária cá no litoral, porque os estudantes se vêm deslocados para o litoral, precisam ter casas, quartos para ficar. Por outro lado, reduz o número de alunos que eventualmente podia haver no interior. E aquilo que vimos agora, que é o PS não tem moral nenhuma para estar a falar neste problema, porque agravou enquanto esteve 8 anos no poder, também vemos da parte do Sr. Ministro uma despreocupação que nos preocupa, passa a redundância, de achar que o Governo não pode administrativamente tomar medidas para conseguir alterar esta política. Depois, que também tem a ver, eu vou dar um exemplo concreto.
Com as tempestades, a linha da Beira Baixa ficou parcialmente destruída. A previsão é de cerca de 6 meses para recuperar. Por exemplo, a linha da Beira Baixa é utilizada por muitos estudantes que vão para o Politécnico da Guarda, vão para a UBI da Covilhã, vão para o Politécnico de Castelo Branco como meio de transporte, porque conseguem naquele meio de transporte, não só os alunos, como também professores, que são de algumas instituições aqui de Lisboa, por exemplo, e que vão para o interior, conseguem ao mesmo tempo, estão a fazer uma viagem, estão a ir a trabalhar, situação que é mais difícil, por exemplo, se for num autocarro. E a previsão é daqui a 6 meses. Aquele estudante que está agora no ensino superior, que está a fazer o primeiro ano, ele não vai fazer só se chumbar, não vai fazer novamente aquele ano, é uma vez que vai acontecer. Isto vai limitar as pessoas de escolherem aqueles locais. Porque a opção que tem, por exemplo, um professor que está em Lisboa e precisa de dar aulas à Universidade da Beira Interior é utilizar o meio de transporte pessoal ou um autocarro. Enquanto ia no comboio, conseguia fazer uma viagem muito mais cómoda. Ou seja, há todo um conjunto, não é só uma decisão em concreto, que faz com que afaste os estudantes do interior do país. E eu acho que a única maneira, e gostava de ouvir do Sr. Ministro, a única maneira que o Governo tem é com decisões administrativas. Não vai ser o Governo que se vai pôr no interior a dizer venham para aqui estudar. Não, mas tem que haver alguma política administrativa e uma clara intenção, só para terminar, de colocar mais jovens no interior do país. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu, depois da intervenção que fez mesmo agora, eu não posso estar mais em desacordo consigo. Eu até desafio a fazer este seguinte exercício. Nesta sala, e estamos em Lisboa, eu acredito que a maior parte das pessoas que está aqui contrariada. Preferia estar no interior do país, não apanhar o trânsito que apanhamos aqui em Lisboa, por isso eu acho que ninguém vai obrigado para o interior. Ninguém. Antes, pelo contrário, nós vimos obrigados, eu sou do interior e vim estudar para Lisboa, vimos obrigados para o litoral. E só vimos para o litoral porque não temos a opção letiva que queríamos ter no interior. Este acho que é um facto. E aí estamos em total desacordo. E nós temos que dar oportunidade às pessoas de estar no interior do país. A maior parte das pessoas que está em Lisboa, quando chega ao fim de semana, a coisa que mais gosta é ir embora daqui para fora. Eu acho que é o exemplo de nós. E é porque não gostamos de trabalhar, não. É porque não gostamos do ambiente que temos de viver na grande cidade. Nós preferíamos estar no campo, preferíamos estar em cidades de menos densidade populacional. Isso acho que é um facto. E é opção do Governo se dá ou não essa opção aos nossos estudantes. E depois eu ia mais longe, que é não só a questão das vagas que se dá no interior, é depois também esses estudantes que acabam até por ir para o interior e não vão obrigados, ou aqueles que vão inicialmente obrigados, quando lá chegam, efetivamente gostam de estar no interior, mas depois, a fase a seguir, não conseguem ter no interior a oportunidade de emprego que gostariam de ter. E também aí é uma função muito importante, e é do seu Ministério, de conseguir criar no interior saídas profissionais para esses estudantes. E porquê é que eles, muitas vezes, também não querem ir para o interior? Porque sabem, se querem fazer um estágio, vão ter que andar deslocados entre o litoral e o interior, litoral e interior. Nós temos que conseguir dar a oferta letiva, formativa e saída profissional no interior, porque essa questão não se coloca, ninguém vai obrigado para o interior, as pessoas querem ir para o interior, não têm condições para ir para o interior, não há recursos, não há escolas, não há universidades, não há saídas profissionais, esse é o problema, mas as pessoas querem ir para o interior. Obrigado.